dia, sou Ivanise. Eu vim aqui tirar algumas dúvidas com o pré-candidato a prefeito Josias Gonçalves a respeito de políticas públicas, que eu acredito que seja a dúvida da maioria das pessoas. Eu, como eleitora, tenho bastantes dúvidas a respeito disso. Senhor Josias, o que seria políticas públicas? Bem, políticas públicas é um termo que se utiliza para que faz parte, né? Política pública e orçamento público ele se torna quase que a mesma fala. No entanto, o que se define políticas públicas é o nome que você dá para uma determinada ação que o município, o Estado ou a União vai fazer. Quando se vai fazer? Quando se faz uma política pública em nível nacional, então isso vai ser atender todos os brasileiros. Vamos citar, assim, por exemplo, o caso do Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família. Quando se fala de políticas públicas do Estado, isso significa que vai ser feito dentro de todo o Estado. No Estado do Paraná, por exemplo, no governo Requião, nós tínhamos o Trator Solidário, que era uma política pública que era para todos os agricultores do Estado do Paraná. E quando, em termos de município, quando se cria a política pública dentro do município, então ela vai ser executada no território municipal. Aí a políticas públicas dentro do território, ela pode ser, se surge um problema dentro de um bairro, na cidade ou no campo, surgiu um problema, veja se tem o recurso necessário, reúne a comunidade, discute qual que é a melhor ação e ali se cria a política pública, que é uma ação de governo. Isso aí quando se coloca o termo políticas públicas é para que você consiga visualizar dentro do orçamento, que é o mesmo que você chamar de programa, o programa dentro do orçamento do município. Então, políticas públicas nada mais é uma ação de governo. Josias, quais as políticas públicas que o senhor tem em mente para o município? Olha, nós precisamos compreender a situação atual do município. Jardim Alegre ela é uma cidade que já está com seus 55 anos. Nós já temos muitas coisas que já foram feitas por todas as administrações que vieram aí do passado. Então, a questão de construção de prédios públicos, a questão de estradas, asfaltos, as coisas, o município já tem. Agora nós temos que focar na questão de progresso. E o que pode ser feito para que o progresso chegue? Primeira coisa é uma política de geração de emprego e renda. Nós precisamos criar uma política pública que nós possamos atrair empresas para o município. E o município precisa dar suporte para que essas empresas possam se estabilizar aqui e gerar os empregos aqui e para os nossos cidadãos. Então, uma das políticas públicas principais é geração de emprego e renda. Depois, nós precisamos também pensar na questão de avançar. Nós estamos aí na época aí da tecnologia. Nós precisamos viabilizar para aquelas pessoas que não têm tantas condições financeiras ao acesso à internet. Nós precisamos criar políticas que possam, para que principalmente os jovens, consigam acessar as redes sociais, consigam acessar as tecnologias, porque o futuro é EAD, é a educação à distância. E como se faz uma educação se não tem uma internet bacana, legal, rodando? Então, uma das principais é a questão também de promover aí uma política pública no sentido de criar essa possibilidade para que nós conseguimos colocar em todo o território do município, não só na zona urbana, mas na zona rural, a gente consiga disponibilizar, que o município disponibilize torres, disponibilize recursos para que as pessoas tenham condições de acessar a internet. E a partir de então, a gente consegue viabilizar, através disso, a gente consegue também fazer uma saúde inteligente, você consegue fazer uma educação inteligente, você consegue promover a interatividade entre todos os funcionários e os munícipes, a partir de que esteja todo mundo logado num programa de internet do município. Falando em zona rural, o que o senhor tem pensado a respeito da agricultura familiar? Pois é, mais de 50% da população do município reside na zona rural. E nós temos que, enquanto Poder Executivo, nós precisamos criar condições para que as pessoas tenham a viabilidade econômica para que permaneçam no campo. Quando você cria as políticas públicas que aumentam a geração de renda no campo, você consegue fazer com que mais famílias fiquem no campo.
E a partir do momento que as famílias estão bem, estão no campo e têm condições, elas vão criar seus filhos, elas vão permanecer lá. E cada agricultor que está no campo é uma pessoa a menos desempregada na cidade. Então, o município precisa criar as políticas públicas que facilitem a vida do campo. Entre elas, a gente pode criar alguns programas, né, pode-se dar nomes, por exemplo, o programa Porteira Dentro, o programa Comida Boa. O nome do programa não vem ao caso. O caso é ter um programa que o município, a prefeitura, o poder executivo, ele possa viabilizar, por exemplo, terraplanagem para que seja construído um barracão, uma granja, ou um bicho da seda, ou mesmo um curral, independente, o que for necessário fazer, que o município viabilize a entrada e a saída, possa estar criando a terraplanagem, possa estar valorizando o agricultor, se precisar fazer um açude, se precisar fazer um reservatório de água para que se faça aí a agricultura orgânica, para que se tenha uma horta orgânica, para que se produza o hortifruti grangeiros. Tudo isso é possível o município fazer para o pequeno agricultor. Para isso basta ter uma política pública, ter um programa de governo voltado para isso. Josias, em relação à saúde, cita um exemplo de políticas públicas para essa área. Saúde, nós já temos, por exemplo, o SUS, o Sistema Único de Saúde, é uma política pública. Ele é uma política pública nacional. Aí quando você pega... e as políticas públicas, o que o município pode fazer em termos de saúde para facilitar a vida? Primeira coisa que o município precisa ter uma atenção muito, mas muito específica na atenção primária à saúde. Nós precisamos, a obrigação do município é dar atendimento na atenção primária. Nos casos de cirurgias eletivas, da consulta, os processos mais simplificados. Porque a partir das especialidades e cirurgias de urgências, já passa a ser obrigação do Estado. Mas não dizer para o município qual política pública fica muito bom e que resolveria o nosso problema no município. Dentro dessa questão da atenção primária à saúde, o município precisa utilizar todo o seu quadro de funcionário, todo o pessoal dos ACS, o grupo de saúde da família, eles precisam ser treinados e capacitados e tem que ter equipamentos para que eles tenham condições de fazer as visitas e ter um equipamento em mãos, ter um tablet, um netbook, ou um aparelho em que ele possa chegar na casa da pessoa, se conectar nas redes e ali, não entrevistar a pessoa, aquilo ali já ir direto para um programa do município. E esse programa ele fica disponibilizado para os médicos. E qualquer problema de saúde que tenha numa área ou numa região, os médicos automaticamente já vai perceber que aquela região, que determinada região vai precisar de uma atenção especial a mais do que a outra. Porque, digamos assim, ali tem mais idoso, ou ali tem mais gestante, ou naquela região nós temos mais pessoas com deficiência. Então, isso o município precisa saber. Ele tem que saber aonde estão os seus doentes. Ele tem que saber onde tem mais problemas de saúde para que coloque equipe capacitada para atender a saúde. Se ele não tem uma política pública voltada para a atenção primária à saúde, ele não sabe onde está o doente. E ele vai esperar o doente chegar até ele. E quando o doente chega no hospital, chega num posto de saúde, ele já está num estado avançado. Ele já tentou tudo em casa. Então, isso complica o atendimento. Se o agente de saúde chega antes, percebe que a pessoa ou a família está passando por dificuldades, está no início, está gerando problema para que a pessoa fique doente, com o mínimo de um tratamento a pessoa vai conseguir curar, nós vamos conseguir resolver o problema. Então, antes de virar urgente, antes de ser emergente, o município tem que chegar. E o município, e para isso não precisa, digamos assim, dinheiro. Para isso precisa ter gestão. Precisa que o gestor acompanhe os agentes, e eles acompanhem os médicos, acompanhem as equipes da saúde da família. Ele tem que saber aonde está o problema e se as famílias se elas estão recebendo os tratamentos que foi programado, de repente, no gabinete. Se as políticas públicas estão chegando lá nas famílias. Então, essa é a questão do gestor. Não é, né? Fez a política pública, ele tem que acompanhar o passo a passo e ver se aquilo está funcionando. Então, a melhor forma para cuidar da saúde é você não deixar o cidadão ficar doente.
Essa é a melhor forma de você cuidar da saúde. E na questão do meio ambiente, é possível construir uma política pública? Olha, o meio ambiente, ele é, é o princípio. Nós precisamos entender o seguinte. Você fala em problema globalizado. Nós precisamos resolver o problema do mundo. Mas nós esquecemos que o mundo começa no quintal da nossa casa. Aqui onde estamos é onde o mundo começa aqui. Então nós precisamos resolver os nossos problemas se quisermos resolver o problema do mundo. E dentro do meio ambiente, se você quer resolver o problema do meio ambiente, a primeira situação é você criar as políticas públicas que, primeiro, que ele informe o cidadão, que ele leve a informação até a família. E a informação continuadas, sobre principalmente, vamos fazer a coleta seletiva. Ótimo, vamos fazer a coleta seletiva. Mas as famílias que moram nas cidades, sabem separar o material? Eles aprenderam a fazer a separação do que é resíduo sólido, do que é do que não é? Então a gente precisa fazer a informação chegar. Nós temos, por exemplo, assoreamento dos rios. A gente precisa chegar no agricultor rural e mostrar para ele o porquê que está assoreando. Deixou de criar mata ciliar, deixou de fazer a proteção de mina. Então isso é um problema, mas a solução não está difícil. Quando você fala, quando se cria, por exemplo, os pneus não tem aonde colocar. Se as pessoas deixarem no tempo, é um verdadeiro criador do mosquito da dengue. Além de nós termos problema no meio ambiente, não tem problema na saúde. Então, nós precisamos fazer o quê? Educar as pessoas e, principalmente, nós precisamos ter um local onde as pessoas possam destinar esse material. A partir do momento que você cria uma coleta seletiva eficaz, em que você consegue, aí, no mínimo, de 90% a 95% aí de aproveitamento dessa coleta. A partir do momento que você preserva as nascentes, a partir do momento que você deixa a mata ciliar se formar, você está fazendo com que o meio ambiente ele se restaure, que ele volte, porque a natureza ela é sábia. Se você não interferir, ela se recompõe. Só que para ela se recompor, você tem que mostrar para as pessoas que ele não pode desmatar, que ele não pode deixar que a mata seja invadida. Ele não pode deixar que o rio seja assoreado. Então, assim, as políticas públicas para o meio ambiente, ela está mais caracterizada na questão de você levar a informação, a partir do momento que você informou, a pessoa sabe que o que está fazendo é errado, e a pessoa continuar errando, aí é possível aplicar multas, se for o caso, é possível aplicar um corretivo. Mas se você não dá condições, se não dá informação, como que você vai falar em multar uma pessoa? Não pode. Então, assim, a melhor política pública para a questão do meio ambiente é você dar condições para que as pessoas também façam a proteção. Isso não tenho dúvida. Depois de criadas e aplicadas as políticas públicas, os problemas são resolvidos? Olha, se eu falar para você que fez as políticas públicas e começa a executar, resolveu todos os problemas, eu vou estar mentindo. Porque a política pública, ela dá o norte. Ela norteia as pessoas como se fazer para resolver um problema. As ações de governo, ela tem que ter início, meio e fim. Mas a ação da comunidade, ela não pode parar. Para isso, é que a política pública vem no sentido de orientar, no sentido de eliminar o maior problema, né? Você tem que tirar aquele problema maior, porque às vezes as pessoas não conseguem caminhar, as pessoas não conseguem sair a pessoa não consegue sair dentro de uma propriedade, a pessoa não consegue, a pessoa está doente, não consegue fazer, não tem condições de trabalhar. Então, a política pública, ela vem no seguinte, ela vem no sentido de resolver o macro, orientar e colocar as pessoas no caminho. Mas a partir daí, o cidadão também precisa estar ciente de que ele tem que ter a responsabilidade dele. Assim, a política pública em si não resolve, mas ela ajuda muito a dar o início ao problema, a resolução do problema. Então, a política pública basicamente é isso. Então seria isso. Essas são as dúvidas que eu tinha. O senhor deixou tudo esclarecido. Eu queria agradecer. Mas, ok. Nós estamos aqui à disposição. Se tiver mais alguma dúvida, fique à vontade. E também, qualquer uma outra pessoa, se tiver um amigo, um colega, se tiver alguém que estiver em dúvida em qualquer situação, na questão de administração pública, e em qualquer área,
eu me coloco à disposição para nós conversarmos, batermos papos e a gente assim, eu posso colocar a minha experiência à disposição das pessoas, daqueles que não ainda têm as suas dúvidas.